E nessas escolas católicas, cuidadas por padres, frades e freiras, conventos e etc e tal, as crianças recebiam a catequese e recebiam matemática e línguas, ou letras, e filosofia, conhecimento de engenharia, arquitetura, agronomia. Os padres ensinavam, ou seja, as escolas nasceram nas igrejas. Depois é que houve uma revolução, por quê? Sempre que você ensinar uma pessoa no caminho que ela deve andar, a educação ela vai atrair, vai dizer, tem coisa mais para se aprender. Chegou um momento que a igreja não tinha suporte para poder continuar investindo em conhecimento além da religião, e começaram a querer podar esse pessoal aí. Aí o pessoal falou, não, a gente pode aprender. Aí começaram a aprender com os chineses, japoneses, turcos, indianos, começou a aprender fora. Aí a igreja falou, temos que acabar com o negócio de escola, porque a gente não está conseguindo conciliar religião com ciência. E as escolas saíram das igrejas, formou-se a escola pública, ou escolas privadas mesmo. Escola privada sempre teve, né? Só que era para poucas pessoas, como até hoje é, né? Só que aí tem as escolas públicas, e nessas escolas públicas não eram apenas os padres que ensinavam, era todo mundo. E o que fez a igreja evangélica depois da reforma? Ela não deu continuidade ao projeto. A igreja evangélica começou a ensinar só religião, só teologia, só seminário, preparar só os pregadores, só os pastores, e descuidou do ensino que a gente chama de secular, ou das ciências naturais. Consequentemente, hoje, quando se fala a igreja ter a sua escola, aí você tocou numa pedra de toque, entendeu? Você xingou todo mundo. Você falar que a igreja tem que se envolver na educação, você xinga todo mundo. Não, a igreja é para pregar o evangelho. Eu sei disso. Quem não sabe que a igreja vai pregar o evangelho? Só que a igreja vai pregar o evangelho e agir também com a causa social, e entre elas a educação. E por educação, não apenas a educação religiosa, cristã, bíblica e teológica, mas a educação do homem, da totalidade. Professores cristãos, mestres em matemática, geografia, português, inglês, sociologia, história, engenharia, química, botânica, professores cristãos em escolas com orientação cristã, a princípio para a própria molecadinha que a gente tem, nossos próprios filhos aqui, mas não só os nossos filhos, para a sociedade receber orientação, educação com orientação cristã, não orientação religiosa, mas orientação cristã, sem negar os princípios da Bíblia, mas também não é que catequizar com a Bíblia, usar a Bíblia como catequese. Nos Estados Unidos, antigamente, eles tinham muitos professores vocacionados as escolas eram vocacionadas mesmo pela Bíblia, até que houve uma revolução lá, começaram a tirar as Bíblias das escolas. Agora está do jeito que está a América lá, e o Brasil não é diferente. Dá para a igreja falar o seguinte: nós vamos ser uma igreja escola? Dá. Vamos supor esta igreja aqui onde nós estamos, tá? A funcionalidade dela, ela é uma funcionalidade litúrgica, porque a nossa eclesiologia estabeleceu que é assim: igreja é lugar de culto, ponto. Orações, louvores, ofertas e culto. Não vamos desrespeitar isso, porque não é só a nossa igreja. Mas vamos supor que essa igreja falasse: mas aqui nós ficamos com a igreja fechada o dia inteiro, e eu tenho aqui 10 irmãs que são pedagogas, 5 que trabalham de manhã e 5 que trabalham à tarde, e eu tenho 150 crianças aqui. O que vocês acham, irmãos, de a gente mobilizar os 10 irmãs que tem aqui, e nós fazemos 2 períodos aqui só de orientação para as nossas crianças? Não é tirar elas da escola pública, mas é utilizar esse espaço no momento que está ocioso, que está fechado, que Deus não está aqui, para a gente poder fazer, vamos contar aqui 4 classes de crianças aqui, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, vamos montar aqui 4 classes. Não é todos os dias da semana, é segunda, quarta e sexta, é só uma aula de reforço, para poder dar as mesmas orientações que a pessoa recebe na escola pública, mas agora com uma orientação
de um pedagogo cristão, uma pedagoga cristã. Você consegue mobilizar a igreja para isso? Você tem que enfrentar todas as burocracias. Mas começa o trabalho para você ver qual vai ser o resultado. O resultado dos seus filhos que estão na escola pública e na igreja. Vai chegar o momento que a própria igreja vai falar o seguinte: vamos comprar o terreno ali do lado e vamos montar nossa escola lá? E vamos assalariar os nossos 10 pedagogos para que eles ensinem os nossos filhos e esteja aberto aqui uma associação cristã de educação. Aí você vai ter gente tirando as crianças lá de fora e colocando no educandário cristão, com orientação cristã. Por quê? Todo mundo sabe que a educação é a salvação da lavoura. E se tiver orientação cristã, é a salvação da própria alma. E não é proselitismo nem catequese. É outra área aberta que a igreja deixou e o pessoal está tomando conta, porque você tem que colocar os seus filhos para estudar com o pessoal que não tem orientação cristã, inclusive nas escolas particulares. E cultura também. Educação e cultura, porque cultura não deve ser confundido com educação, tá bem? Porque cultura é o total, tá? É a totalidade. Aliás, a educação é a totalidade. Educação é a totalidade, é o ser na sua totalidade. E cultura é a particularidade, é algo particular. Exemplo: dança, música, recreações, jogos, brincadeira, leitura, teatro, filme, tudo isso é cultura, e o negócio é infinito. É infinito. Educação não, educação é um currículo, é uma totalidade, tá? Envolve o homem inteiro. Mas cultura é aquilo que a pessoa gosta de fazer, tem vocação para fazer. Cultura. E aí a gente vai procurar saber, vamos colocar balé, a igreja se envolver com educação de balé. Mas tem aquele balé que ele é voltado para isso, aquilo ou todo. Aí você tem uma menina na igreja que tem vocação e vontade disso aí, só que colocaram lá uma tarjeta dizendo que é pecado e entrega essa menina aí ou para ela estudar com a turma que não é cristão, ou não fazer nada. Não fazer nada. E ela, com tanta vontade de fazer, abandona a igreja. Abandona a igreja, porque a igreja deixou o campo aberto para a turma de fora. E olha que eu estou usando um exemplo que não tem nada a ver balé com igreja, mas não tem a ver mesmo balé com igreja. Estou falando de montar um balé da igreja. Embora que, se numa ocasião específica, num lugar apropriado, houver uma apresentação de peças voltado para isso daí, é outra coisa. Mas a igreja tirar essa roupagem, sabe, de religião que muda o tempo todo. E se eu falei de cultura, eu posso falar de jogos. Posso falar de jogos mesmo, posso falar de jogos de estratégia, xadrez, dama, entretenimento, competições, gincanas, tudo que a gente vai dizer que é cultural. Ou a gente pode esperar a ação cultural da Rede Globo, Podemos esperar. E aí você pode proibir o seu filho, ou então você pode dizer o seguinte: você é o quê? Eu sou professor de educação física. Ótimo, o que o professor de educação física sabe? Tudo que diz respeito a exercícios físicos, que envolve o corpo, a mente e uma filosofia de saúde. Ótimo, vamos pegar você, professor de educação física, e vamos aqui trabalhar com aeróbica. Mas isso não tem nada a ver com religião. Por isso que a gente não confunde a demanda da pregação, tá bem, com da ação social. Não confunde. Uma coisa, outra coisa. Não estou dizendo que essa é a vocação da igreja, porque não é a vocação da igreja. Só que é a vocação de muitos cristãos, que não sabem mais o que fazer, por causa que já faz tempo que ele está na igreja. E ele já não vê novidade nenhuma na questão de estar na igreja repetitiva. Não estou dizendo que ele vai largar a igreja, não vai largar a igreja, só que a igreja está perdendo sentido para muita gente, porque ela não entendeu que Deus criou corpo, alma e espírito, não é só espírito, criou tudo. Bom, essa pode ser uma mensagem radical e alguém pode entender de uma maneira equivocada, mas vocês não, Vocês não vão entender de maneira equivocada. Bom, agora, deixa eu ver o horário ali. Bem?
Já foi. O horário já foi.